Olha só, vamos abrir então Êxodo, capítulo 20, versículo 1, para a gente fazer essa trajetória e perceber. Se você ler comigo o capítulo 20, do versículo 1 até o 17, quem assistiu a aula, eu acho que foi de introdução à Bíblia, se eu não me engano, ou foi de Pentateuco. O pessoal já teve Pentateuco nesse aqui? Não, né? Não. A gente vai ter uma aula mais específica disso, a gente vai trabalhar essa questão. Mas aqui em Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 17, nós vamos aprofundar nessa questão propriamente hoje na aula, porque depois nós vamos aprofundar. Mas ao contrário do que às vezes a gente imagina, isso que são os 10 mandamentos, não é o momento em que Deus está dando as tábuas para Moisés. A gente às vezes assiste o filme e vê que Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos ali e confunde o momento. De fato, Deus deu as tábuas da lei de pedra com 10 mandamentos a Moisés, mas esse momento aqui, do capítulo 20 de Êxodo, não é quando Deus escreveu a lei nas tábuas. Esse aqui é o momento em que Deus falou para o povo de Israel e dentro de uma circunstância. Se você ler o capítulo 19 inteiro e ver o capítulo 20 na sequência, você vai ver que Deus ele ditou os 10 mandamentos, ele falou os 10 mandamentos, ou ele pregou os 10 mandamentos para o povo de Israel inteiro, não foi só para Moisés. Isso que acontece no capítulo 20, estava toda a nação de Israel em torno do Monte Sinai, Deus desceu no Monte Sinai e Deus falou essas palavras. Então olha só como é que Moisés registrou isso para nós no comecinho. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele se apresentou para o povo de Israel inteiro. Então, assim, todos os judeus nesse dia estavam olhando para o Monte Sinai, olhando para cima ali, vendo Deus falando essas coisas com eles. E aí Deus começa a pregar os 10 mandamentos para eles. Os 10 mandamentos no início foi uma pregação do próprio Deus. Aí Deus falou com eles, não farás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aí Deus pregou para eles, do versículo 1 até o versículo 17, eu resumi os 10 mandamentos aqui, essas coisas. Depois, abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Olha só. A partir do versículo... Vamos pegar aqui o 4, Vamos pegar o 4 aqui um pouquinho antes, só para a gente olhar. Olha só o que Moisés falou. No versículo 1, para a gente pegar o contexto. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo. Aí ele fala aqui no versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Aí o versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Aí você vai ver que Moisés ele vai repetir os mandamentos aqui, mas se você observar a forma da repetição que Moisés traz aqui, ele está relembrando o povo daquilo que Deus trouxe para eles como mandamentos. E aí a gente tem a transposição praticamente literal dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20, trazidas para cá, para o texto de Deuteronômio. Por que quase literal? Se você fizer comparação versículo com versículo, você vai observar que existem diferenças entre o texto
de Êxodo e o texto de cá, porque Moisés, ele está nesse momento aqui, ele não está lendo o texto para o povo de Israel. Ele está trazendo a mensagem, a mesma mensagem que foi pregada em Êxodo 20 pelo próprio Deus, ali foi Deus que falou aquelas palavras. Agora, Moisés, ele está repetindo para o povo. Gente, lembra que Deus falou para a gente isso, aquilo. Então, na repetição, é quase literal, mas não é literal. Se você fizer a comparação, você vai ver que existem algumas pequenas diferenças, pequenas nuances, como, por exemplo, versículo 15, no 5,15, quando ele está explicando a questão do sábado, ou 12, lá no Êxodo vai falar assim: lembra-te do dia de sábados para o santificar. Aqui Moisés já fala: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Olha só, Moisés está transpondo aquilo ali dentro de uma pregação. Posteriormente, os princípios contidos nos mandamentos, eles vão ser repetidos por outros profetas ou em outras circunstâncias de outras maneiras. Aí o que aconteceu? Futuramente, os rabinos judeus, quando eles foram interpretando os 10 mandamentos, ou os mandamentos de maneira geral de Deus, eles foram mostrando que na Bíblia existem outras passagens que estão falando as mesmas coisas dos 10 mandamentos de outras formas. Por quê? Porque eles estão preservando o princípio, embora eles estão dizendo de outras maneiras. Então, olha só como que a gente vai ver isso acontecendo. Vamos abrir lá no Salmo 15, para a gente ver um exemplo de como essa coisa ela foi se desdobrando, para a gente entender os mandamentos do Senhor. Olha só, Salmo de número 15. Davi, ele vai escrever assim, ele começa fazendo uma pergunta, quem habitará no seu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? Ele está falando com Deus, mas ele está cantando isso para as pessoas, ele está trazendo essa informação para as pessoas. Aí ele começa a fazer uma descrição, em resumo, se a gente fosse colocar na nossa linguagem, tipo, quem vai para o céu, quem será salvo, quem ficará com o Senhor. Aí ele começa a falar, o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os vizinhos, o que aos seus olhos tem por desprezível, réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Quando o Davi está falando isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando os 10 mandamentos e ele está fazendo uma aplicação dos 10 mandamentos numa outra realidade, mantendo os princípios. Então, olha só o que ele está fazendo. Nós não lemos diretamente nenhum dos 10 mandamentos aqui, mas você observa que ele vai começar a falar aqui, por exemplo, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Então, nota que ele está destrinchando o mandamento referente a não dirás falso testemunho. Então, ele vai começar a trabalhar o que não difama com a sua língua. Todas essas coisas aqui são desdobramentos de um mandamento, não dirás falso testemunho. O que é que Deus queria quando ele disse para a gente não dizer falso testemunho? Todas essas coisas aqui. O princípio está contido e destrinchado agora aqui. Aí ele continua, não faz mal ao próximo. O que a gente tem aqui? O não matarás, o não furtarás, o não adulterarás. Porque todas essas coisas são formas de você fazer mal ao próximo. O que Davi fez aqui? Ele resumiu. Ao invés de ele repetir tudo aquilo ali, ele resumiu. Olha o que ele está fazendo. Um mandamento
ele está espichando, ele está destrinchando aplicações práticas desse mandamento. Outro mandamento ele está resumindo. Ah, mas eu posso matar? Não, porque você não pode fazer mal para o seu próximo. Mas eu posso roubar? Não, porque você não pode fazer mal para o seu próximo. Então, ele está trabalhando com os 10 mandamentos aqui, só que fazendo essa situação de pegar o princípio e fazer as aplicações. Aí ele continua, ó, nem lance injúria contra o seu vizinho. Voltou no falso testemunho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. Agora ele foi para o furto, não furtarás. Porque uma das formas de você roubar alguém, ao invés de você pensar em roubar só no sentido de ir lá e tomar alguma coisa de alguém, é quando você promete que você vai fazer alguma coisa para alguém, essa pessoa passa a confiar na sua palavra, e ele se direciona para aquilo que você se comprometeu, mas aí você volta atrás porque aquele negócio não é interessante para você mais. Isso também é roubar. Isso é uma forma de você furtar. Então o que ele está fazendo? Ele está, de novo, aplicando o princípio não furtarás em outras circunstâncias da vida que habitualmente a gente não olharia para isso dessa forma. Você imagina assim, a gente acha que uma pessoa que assalta um banco é um ladrão que merece ir para a cadeia. Mas uma pessoa que assina um contrato e depois volta atrás naquele contrato e não quer cumprir aquele contrato, a gente não imagina essa pessoa como sendo um ladrão que merece ir para a cadeia. Por quê? Porque nós fazemos distinção entre um formato de você tirar alguma coisa de alguém e outro formato de você tirar uma coisa de alguém. Eu sou advogado também, tá? Por isso que eu estou vestido desse jeito aqui agora. Eu tive que vir do escritório meio que direto para cá, só tirei a gravata e vim para cá para poder dar aula. Eu não trabalho com direito criminal. Então, o cara roubou alguma coisa, ele vai lá no escritório, ele vai preso ou começa a responder um processo criminal, ele vai lá no escritório e nós não atendemos ele, porque a gente não faz direito criminal, a gente encaminha ele para outro profissional, fala para ele, tem outros escritórios, indica um colega e tudo. Não, a gente não atende o cara que roubou uma loja, roubou um banco, roubou um carro e vai lá buscar a gente. Mas praticamente todos os dias entra gente lá no escritório falando assim, olha, eu fiz um contrato com fulano de tal, mas nesse contrato aqui eu acho que as cláusulas estão injustas, eu não quero cumprir esse contrato desse jeito. Eu quero rever o contrato, eu quero entrar com uma ação revisional contra o banco. Eu fiz um contrato de empréstimo no banco ou no carro, alguma coisa assim, eu quero fazer uma revisional desse contrato aqui. Ou o fulano de tal não está querendo cumprir o contrato comigo. E na esfera do nosso direito, do direito brasileiro, isso não é crime, porque isso não é furto dentro do direito brasileiro. Mas o que Davi ele está falando aqui? Que quando Deus disse na lei, no mandamento, não furtarás, o princípio que está por trás disso é você não pode lesar nenhuma pessoa de nenhuma forma. Se você se comprometer com ela com alguma coisa e você voltar atrás porque aquilo não é interessante para você mais, você está quebrando o mandamento, não furtarás. Então veja que existe uma diferença entre a maneira como nós, homens, analisamos as coisas, criamos as nossas leis, fazemos a nossa distinção entre o que é crime e o que não é crime, entre direito criminal e direito civil, mas essa distinção ela não é seguida por Deus. Deus ele não vai do mesmo jeito que a gente vai. Deu para ver a diferença? Então, isso é a gente entender o que são os princípios que estão por trás dos textos bíblicos que a gente está analisando. Aí Davi ele continua falando aqui, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Porque você emprestar dinheiro a juros e você cobrar um juro excessivo de alguém é uma forma de roubar. Você está pegando um dinheiro
que não é seu, da outra pessoa, no momento que ela tem que te devolver o dinheiro que você emprestou para ela, mas você está cobrando uma taxa maior em cima daquilo ali, né? Que não aceita suborno contra o inocente, outra forma de roubar. Então, olha só, Davi pega um mandamento dos 10 lá, o não furtarás, vamos colocar o mandamento mais certinho do jeito que está aqui, né? O não furtarás. E ele está explicando para nós que, literalmente, eu tenho uma forma de interpretar esse mandamento. Se o Rumenig, que está na sala aqui, ele descuidar de algum momento do celular dele, eu vou pegar o celular dele, colocar no meu bolso, né? Afinal, o celular dele é melhor do que o meu. Aí eu guardo ele aqui no meu bolso. Aí ele vai perguntar para mim, você viu o celular? Eu vou falar, não vi o seu celular. Ele nunca vai me revistar, né? Confia em mim, eu vou embora para casa e pronto, agora eu furtei o celular dele. Na nossa cabeça, e a interpretação literal do mandamento, é só isso. Agora o Davi pega e fala assim, não, além da interpretação literal, nós temos um princípio por trás disso aqui. Porque o não furtarás não se refere só a você tomar alguma coisa de alguém, mas se refere a todas as vezes que você se beneficia indevidamente de alguém, seja por que meio for. Aí ele começa a falar. Quando você empresta a juros, quando você quebra um contrato, né? São formas, ele fala mais algum aqui, deixa eu ver que o suborno, quando você aceita suborno, todas essas aqui são formas em que o princípio ele está desenvolvido. Então pensa comigo aqui, nós praticando a hermenêutica, a gente desenvolvendo a questão da hermenêutica. Quando a pessoa vier trabalhar com a gente, seja você vai dar uma aula, você vai pregar, você vai aconselhar, você vai direcionar alguém que te pergunta, puxa, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Se é pecado, se não é pecado, como que funciona? A gente precisa pegar o que está escrito, entender o princípio que está por trás disso, que é você não pode se beneficiar indevidamente de uma pessoa de nenhuma forma e tentar aplicar nas várias realidades dessa pessoa, né? Por exemplo, eu posso usar um produto pirateado? A Bíblia não fala sobre isso, porque não existia software naquela época, não existia computador naquela época, não existia a internet naquela época. Então eu tenho que pegar o princípio e fazer a aplicação desse princípio para eu poder entender o que o texto está querendo dizer para mim. Deu para entender isso aqui, gente? Então, o que está acontecendo aqui nessa situação? Existe uma questão específica mencionado no texto bíblico, mas por trás dessa questão existem vários outros elementos que a gente precisa tentar entender. Tá? E, por exemplo, aqui no Salmo 15, o Davi fez isso. Olha só um outro exemplo. Vamos abrir lá em Isaías 33. Isaías 33. Vou pegar aqui o versículo 15. Tá dando para entender até aqui? Ficou claro essa questão? Se tiverem pergunta, fique à vontade. Isaías 33. Olha só o que ele vai falar aqui no versículo 15. Ó. E esse aqui, ó. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, olha só que ele vai acrescentar uma coisa aqui, ó. Não aceita ganho de opressão. Olha só o que o Isaías ele está fazendo aqui. Ele está no mesmo mandamento do Davi, lá atrás, não furtarás,
E ele agora está desenvolvendo mais uma aplicação prática disso aqui. Se você sabe que aquele dinheiro foi obtido porque alguém foi explorado, você não deve aceitar aquele lucro para você. Você pode ter lucro? Pode, claro que pode ter lucro. É assim que as coisas funcionam, o mercado funciona, o trabalho funciona. Agora, se o lucro vem da opressão de alguém, aí você já não deve aceitar aquele valor mais. Aí ele está falando, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, né? Ele volta para cá. Olha só, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Olha só, ele pega o não matarás, e ele desenvolve uma outra aplicação de um princípio que está por trás disso, que é a questão da omissão. O que ele diz aqui? Nós não podemos nos tornar omissos e perceber que as pessoas estão tratando os homicídios e as mortes, às vezes como se fosse uma coisa comum, e não fazer nada. Então, que ele fala, você não se envolve com esse tipo de coisa. Você se retira do meio de pessoas que fazem disso o seu ganho, ou fazem disso a sua diversão, ou a sua alegria, ou a sua maneira de se beneficiar. Ou seja, ele não é só quando você mata uma pessoa. É quando você participa, mesmo que indiretamente, de alguma coisa relacionado com isso. Aí ele fala, esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado e as águas serão certas. Aí ele vai continuar falando. Então, olha só, ele pega agora e resume em 6 mandamentos. Vamos ver outro texto, ó, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que todos eles estão fazendo? Todos eles estão partindo dos 10 mandamentos, igualmente. Só que você vê que eles vão trazendo outros elementos, que são princípios que estão por trás dos 10 mandamentos literais. Não é só a aplicação literal. Olha só, Miqueias 6, versículo 8. Miqueias fala assim, ó, ele te declarou ao homem o que é bom e o que quer que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que ele fez aqui? Ele pegou os 10 mandamentos, resumiu em 3 mandamentos, né? Andes humildemente com o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso aí é você andar humildemente com o teu Deus. Aí ele falou aqui também, ó, ames a misericórdia, né? Não dirás falso testemunho, está dentro de amar a misericórdia. Não adulterar, muitas vezes está dentro de amar a misericórdia. Não matar, muitas vezes está dentro de amar a misericórdia. Ó, e pratiques a justiça. Não cobiçar, está dentro de você praticar a justiça. Honra o seu pai e a sua mãe. Isso é você praticar a justiça, porque eles sustentaram você na infância. Você deve sustentá-los na velhice. E é isso que significa, né? Honrar pai e mãe não é obedecer. Paulo fala para obedecer lá em Efésios 6, mas o mandamento, dentro dos 10 mandamentos de honrar pai e mãe, é para adultos, né? Ele não é um mandamento para crianças. Então ele não está falando para você obedecer aos seus pais, ele está falando para você, na época eles não tinham previdência e INSS, quando a pessoa ficava idosa e não conseguia trabalhar mais, ela dependia do sustento dos filhos. Então tem um mandamento específico que fala que os filhos têm que sustentar financeiramente os seus pais na velhice. É isso que significa honrar pai e mãe. E isso é o quê? Isso é justiça, né? Os pais sustentaram os filhos na infância, então agora os filhos sustentam os pais na velhice. Então, o que o Miqueias está fazendo? Ele está resumindo os mandamentos. Ele está pegando os mesmos mandamentos, pegando os princípios que existem ali
E vai resumindo. E assim vai, ó, o Amós, ele vai fazer isso, Abacuque vai fazer isso, né? Até que Levítico, vamos abrir lá em Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Olha só o que ele fala aqui, ó. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Isso é um resumo dos 10 mandamentos, né? O que significa ser santo como Deus é santo? É você agir como Deus age, é você enxergar o mundo como Deus enxerga, você se comportar do jeito que Deus se comporta e você se separar do comum como Deus é separado do comum. Então, tudo isso que vai sendo construído aqui, que vai sendo apresentado aqui, os 10 mandamentos sendo resumidos, porque os princípios que constituem os 10 mandamentos estão sendo colocados ali. E o próprio Jesus, ele vai fazer isso quando eles perguntam para ele, vamos lá em Mateus 22, para a gente ver o que é a pergunta que eles fazem para Jesus. Olha só, Mateus capítulo 22. Olha comigo aqui no versículo 34. Vamos pegar o 34 aqui para a gente ver o contexto disso. Isso aqui é Jesus fazendo hermenêutica. Tá? É Jesus aplicando hermenêutica. É Jesus ele pegando os mandamentos de Deus, extraindo os princípios que estão ali e explicando esses princípios de uma forma prática para as pessoas que estão colocadas ali. Olha só, 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus respondeu. O que eles estão pedindo para Jesus? Eles estão pedindo para Jesus isso. Jesus, a lei tem 613 mandamentos. Né? Se você pegar todos os livros ali do Pentateuco, pegar a Torá, o Pentateuco, e você contar quantos mandamentos existem ali, ao todo você vai ter 613 mandamentos colocados ali. E aí, obviamente, ninguém nem decora 613 mandamentos. Eles perguntam para Jesus assim, tá, se eu tiver que fazer o que é importante, né? Como que eu posso resumir os mandamentos? Qual que é o grande mandamento? O que é o que realmente a gente tem que se importar? Aí Jesus, ele fala, ao invés de ele responder um, ele responde 2 mandamentos. Ele fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Da onde que Jesus está tirando isso? Jesus ele não está sacando isso da cabeça dele nesse momento. Ele não inventou isso agora, ele não teve essa ideia ou foi iluminado nesse momento para falar isso aqui. Jesus está pegando 2 textos bíblicos e unindo eles nesse momento. Que textos bíblicos são esses? Vamos voltar lá então, Deuteronômio capítulo 6. Abre comigo lá, vamos voltar no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4 e no versículo 5. Deus fala assim, Jesus não. No caso aqui, Moisés está falando isso aqui, né? Não é nem Deus. Moisés está falando isso aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então você vê, se você for lá no Mateus 22, versículo 37, Jesus praticamente repetiu esse mandamento. Ele mudou uma coisinha do mandamento. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
né? Ele faz uma modificação que lá no texto está força, no final aqui está entendimento. Mas aí, quando Jesus fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo, da onde que ele tirou isso? Abre comigo em Levítico, volta 2 livros para trás. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Olha só o que fala aqui também, ó. Isso aqui daí foi Deus que falou para Moisés. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O que Jesus fez quando eles perguntaram? Jesus, qual é o grande mandamento? Então, ao invés de Jesus falar todos os mandamentos, ele pegou 2 mandamentos que resumem todos. Você tem que amar a Deus sobre tudo e você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Então, como eu amo a Deus sobre todas as coisas? Você não vai ter outros deuses diante de você, você não vai fazer imagem de escultura porque ele não quer, você não vai tomar o nome dele em vão porque ele não gosta, você vai guardar o sábado para ele porque ele é mais importante do que todas as coisas. Tá, e como que eu amo o meu próximo? Você vai honrar o seu pai e sua mãe, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar, você não vai dizer falso testemunho. Qualquer mandamento da Bíblia que você me citar, ou você está amando a Deus, ou você está amando ao próximo. Ao mesmo tempo que Jesus mostra para nós na hermenêutica que os mandamentos, eles não existem por si só. Eles não são tipo assim, cumpra os mandamentos. E como que a gente sabe isso? Da onde que a gente deriva isso? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, porque aí a gente vai ver Paulo fazendo hermenêutica. 1 Coríntios, capítulo 13. Quando Paulo fala aqui no versículo, vamos pegar o versículo 3, ó. Versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 13, lá no Novo Testamento, mais pro finalzinho da Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 3. Que aí a gente consegue ver como que Paulo ele trabalha essa ideia. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, olha só o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo hermenêutica dos mandamentos do Antigo Testamento, passando por Jesus. Então, o que está colocado aqui? Olha só para a gente entender como que a gente extrai os princípios. Eu tenho a lei pura, vamos dizer assim, eu tenho a lei literal, as regras literais, o texto literal, que fala ali para mim. Não tem outro Deus, não faz imagem, não toma o nome de Deus em vão, guarda sábado, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandamentos literais, do jeito que eles estão postos ali na Bíblia. Aí Jesus pega isso aqui e é como se ele interpreta, aplica hermenêutica e interpreta, e extrai os princípios. Quais são os princípios que estão aqui? Amarás a Deus e amarás ao próximo.
Aí Paulo, ele faz a mesma coisa. O que ele faz? Ele extrai hermeneuticamente os princípios. O que é a essência de tudo o que acontece, de tudo o que existe na Bíblia? Amor. Aí ele explica isso lá em 1 Coríntios. Não adianta, se eu tiver fé, se eu falar as línguas dos anjos e dos homens, se eu der meus bens para os pobres, ou seja, se eu obedecer os mandamentos, se eu viver para Deus. Secamente, se eu fizer tipo assim, eu não vou roubar porque Deus disse para não roubar. E eu não quero ficar mal com Deus. Se você não amar a pessoa, o fato de você não ter roubado não faz diferença. Eu não vou fazer mais cultura porque Deus não gosta, eu não quero que Deus me mande para o inferno. Se você não amar a Deus, não faz diferença. Então, o que eles estão fazendo aqui? Hermenêutica. Eu pego as regras, extraio os princípios e faço a interpretação. O que Deus queria quando ele explicou isso aqui? Amor. Amor a ele, amor às pessoas. Deu para entender isso aqui, gente? Como que você vai, então, trabalhando o texto hermeneuticamente? Ficou claro isso? Então, você vai fazer isso o tempo todo. Você vai pegar os textos, você vai ver assim, ele tem uma aplicação literal? Às vezes tem. Ele tem princípios? Às vezes ele tem aplicação literal e princípios por trás. E às vezes ele não tem mais aplicação literal, mantém o princípio que está por trás ali. Certo? Então, isso é o que a gente vai fazer dentro dos textos bíblicos. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.